Ela precisava de dinheiro para salvar o irmão, mas nunca imaginou que o bilhete para resolver sua vida viria das mãos do homem que ela mais odiava. Um contrato, uma noite e promessas que não podiam ser desfeitas, mas quando ele soube a verdade, tudo mudou. O que ela fez depois chocou a todos. Antes de começarmos, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa sessão. A proposta inesperada. O relógio do café marcava 7h30 da manhã. Gabriela limpava o balcão distraída, o cheiro de pão recém-assado tentando esconder o cansaço que carregava nos olhos. O uniforme já estava um pouco desbotado, as mãos ásperas de tanto sabão. Mais um dia igual a todos, ou pelo menos era o que ela pensava. A campainha da porta soou e o ar mudou. Um homem entrou, o tipo que parecia deslocado naquele lugar simples, terno escuro impecável, expressão fria. Os clientes mais velhos o acompanharam com o olhar curioso. Ele não parecia ali por um café. Bom dia. O cardápio, por favor, disse ele, com a voz firme, quase ensaiada. Gabriela assentiu, entregando o papel amassado. Tentou não olhar muito, mas o nome veio logo em seguida pela voz do gerente. Senhor Faria, seja bem-vindo novamente, Leandro Faria. O nome circulava na cidade como o de alguém intocável, dono de empresas, capa de revista e, segundo boatos, um homem capaz de resolver qualquer coisa com dinheiro. Gabriela voltou a limpar o balcão, disfarçando o desconforto. Ele bebeu o café em silêncio, observando-a de canto. Quando o gerente se afastou, Leandro se levantou devagar e caminhou até o balcão. Você é a Gabriela, certo? Ela hesitou. Sim. Por quê? Leandro puxou do paletó um envelope preto e o colocou sobre o balcão. Eu ouvi dizer que seu irmão precisa de uma cirurgia urgente. O coração dela parou por um segundo. Isso não é da sua conta. Talvez não, respondeu ele calmo. Mas posso ajudar. Gabriela olhou o envelope, tensa. O que é isso? Uma proposta. Ela riu, nervosa. Proposta? Achou que podia entrar aqui e resolver minha vida com dinheiro? Não resolver. Comprar uma noite. Ela o encarou, perplexa. Como é? Uma noite comigo. Sem câmeras, sem imprensa. Eu pago 100.000 euros. Gabriela sentiu o chão desaparecer. Você é louco? Isso é algum tipo de piada nojenta? Não é piada. Confio que vai pensar. Ele empurrou o envelope na direção dela e saiu, deixando apenas o som da porta batendo. Por um instante, o café inteiro ficou em silêncio. O gerente fingiu não ter ouvido, mas os olhares dos outros diziam o contrário. Gabriela respirou fundo, tirou o avental e correu até o banheiro. Trancou a porta, encostou-se na parede e abriu o envelope. Dentro, um contrato e um cartão. Leandro Faria, assinatura válida por 24 horas. Ela rasgou o papel em pedaços, atirando no lixo, mas o pensamento não parava. 100.000 euros. O suficiente para pagar a cirurgia do irmão, o aluguel e talvez um recomeço. Quando voltou ao salão, Leandro já tinha ido embora. Mais tarde, o hospital ligou. Senhora Gabriela, precisamos de metade do pagamento até amanhã. Sem isso, não poderemos agendar a cirurgia. Sua voz tremeu. Amanhã? Mas eu preciso de mais tempo. Infelizmente, não há tempo, senhora. O telefone caiu de sua mão. Ela se apoiou no balcão, o coração acelerado. Pensou no irmão, na máquina respiratória, na promessa que fez à mãe antes de morrer. À noite, a chuva batia nas janelas do pequeno apartamento. Gabriela olhava o celular, a tela iluminando seu rosto. O cartão preto ainda estava sobre a mesa. Pegou-o com hesitação. Leandro Faria, contato privado. Discou o número, mas desligou. Caminhou de um lado a outro, prendendo o cabelo, tentando controlar o choro. Até que, sem pensar, ligou de novo. Alô? A voz grave atendeu. Eu sou Gabriela, aquela do café. Silêncio por alguns segundos. Já decidiu?
Ela respirou fundo. Quero entender o que realmente quer de mim. Apenas a verdade, que esteja comigo por uma noite. E depois? Depois nada. Você recebe o valor. Ela mordeu o lábio, lutando com o orgulho. E se eu disser não? Então sua vida continua igual, mas a do seu irmão talvez não. O silêncio entre eles foi cortado apenas pelo som da chuva. Mande o endereço, disse ela, desligando antes que ele respondesse. Horas depois, vestida com o único vestido decente que tinha, Gabriela saiu na chuva, segurando o celular com as mãos trêmulas. Um carro preto a esperava na esquina. O motorista abriu a porta e ela entrou, sem olhar para trás. Enquanto o carro seguia pela avenida molhada, ela sentia o coração bater tão alto que parecia ecoar pelo vidro. Pensava em tudo o que estava prestes a fazer e no quanto odiava aquele homem. Mas também pensava em algo pior, o medo do que sentiria quando o visse de novo. O carro parou diante de um hotel de luxo que ela só conhecia das revistas. O motorista abriu a porta. Ela respirou fundo, molhou os lábios e entrou. Na recepção, uma funcionária a conduziu até o elevador. O Sr. Faria está esperando na cobertura? As portas se fecharam e Gabriela se viu refletida no espelho do elevador, uma mulher assustada, mas decidida. Quando as portas se abriram, o som da chuva ficou distante. Leandro a esperava ali, de terno impecável, taça de vinho na mão. Boa noite, Gabriela. Ela cruzou os braços. Vamos acabar logo com isso. Ele sorriu, um sorriso breve e enigmático. A noite está só começando. E antes que ela pudesse responder, ele deu um passo à frente, olhando-a com uma intensidade que fez o ar desaparecer entre eles. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta, entre a dívida e o orgulho. A chuva cessou ao amanhecer, mas Gabriela não dormiu. As horas se arrastaram enquanto o relógio digitais piscava no quarto do hotel. O lençol ainda guardava o perfume caro de Leandro, e cada vez que ela respirava, lembrava-se do que tinha feito e do porquê. Sentada à beira da cama, ainda com o vestido amarrotado, pegou a bolsa e olhou o envelope que ele deixara no criado mudo. Dentro, o valor prometido, dinheiro suficiente para salvar o irmão. Tocou nas notas como quem segura fogo. Isso não é liberdade, murmurou. É dívida. Levantou-se, tomou um banho rápido e saiu antes que ele acordasse. No corredor, o som distante de passos, o coração acelerado. Ao descer do elevador, evitou os olhares da recepcionista. Na calçada, a cidade voltava à rotina, alheia ao peso que ela carregava. De volta ao pequeno apartamento, encontrou o silêncio de sempre. O relógio pendurado na parede marcava 8 da manhã. Sobre a mesa, a fatura do hospital. Abriu o envelope e começou a contar o dinheiro cuidadosamente. Quando terminou, respirou fundo, enfiou tudo em uma pasta e saiu. No hospital, as luzes brancas a cegaram por um instante. O médico a reconheceu de longe, curioso. Conseguiu o pagamento? Ela assentiu e entregou o envelope. Quero que ele faça a cirurgia ainda hoje, doutor. Isso será possível, respondeu ele com um sorriso. Milagre, de onde veio tanto dinheiro? Só tive sorte. Mas seu rosto, refletido no vidro do corredor, não mostrava sorte, apenas vergonha. Mais tarde, quando o sol já descia, ela voltou ao café. O gerente a esperava de braços cruzados. Você sumiu ontem sem avisar. Tive uma emergência. Emergência de vestido de festa? Ele ironizou. Gabriela, o que está acontecendo? Ela baixou os olhos. Nada que o senhor precise saber. Cuidado para não misturar sua vida com os fregueses errados. Esse Leandro Faria não é homem de brincadeira. O nome dele fez o corpo de Gabriela enrijecer. O senhor não sabe de nada. Eu sei quando alguém vende a alma e ainda tenta dizer que foi escolha. Ela tirou o avental devagar, segurando o choro. Talvez seja melhor eu me demitir. Faça como quiser, respondeu o gerente, já arrependido do tom. Mas ela já saía pela porta. Do lado de fora, o vento frio cortava o rosto. Caminhou até a praça central, sentou-se num banco e ficou vendo as pessoas passando,
Casais rindo, crianças correndo. Todos pareciam ter vidas leves. Pegou o celular, abriu a tela de contatos. O nome Leandro Faria aparecia no topo. Tocou, mas não ligou. Queria esquecê-lo. Queria fingir que aquela noite não existira, mas o toque dele ainda estava no corpo. Chega, disse a si mesma. Acabou. No escritório de vidro de um prédio alto, Leandro olhava a cidade pela janela, a mente distante. Desde o amanhecer, não conseguia parar de pensar nela. Assistente. Senhor Faria, a reunião com o conselho foi adiada. Ótimo. Deseja que eu confirme o jantar desta noite? Cancele tudo. Assim que ficou sozinho, pegou o celular e abriu o histórico de chamadas. Nenhum novo número. Nenhuma mensagem. Um incômodo cresceu dentro dele. Algo entre curiosidade e arrependimento. Por que se importava tanto com uma mulher que ele mal conhecia? Talvez fosse o olhar dela, de raiva e orgulho quando aceitou o contrato. Ou o modo como tremia, mas fingia coragem. Leandro nunca vira alguém tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Pegou o telefone e ligou para o hospital. O irmão de Gabriela Souza deu entrada hoje? Sim, senhor. A cirurgia já está marcada. Ele fechou os olhos. Sentiu um alívio estranho, acompanhado de culpa. Certo? Mantenham-me informado, por favor. Desligou e abriu novamente a janela. A cidade parecia menor dali de cima. Enquanto isso, Gabriela aguardava no hospital, ao lado da maca do irmão. Vai ficar tudo bem, tá? Disse, segurando a mão dele. O menino sorriu, fraco. Promete que não vai chorar? Ela deu um riso nervoso. Só se você prometer que vai acordar da cirurgia. Prometo. O médico se aproximou. Está na hora. Quando a porta do centro cirúrgico se fechou, Gabriela sentiu as pernas vacilarem. Sentou-se e esperou por horas, sem comer nem beber. Cada som de passos pelo corredor fazia o coração disparar, até que o médico saiu, com um leve sorriso. Correu tudo bem. Ele vai se recuperar. Gabriela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Um choro de alívio misturado com culpa. No dia seguinte, enquanto o irmão dormia, ela recebeu uma entrega. Um buquê de lírios brancos e um cartão pequeno, com caligrafia firme. Fico feliz que a cirurgia tenha sido um sucesso. LF. Ela amassou o bilhete e jogou fora. Não precisa fingir que é herói, mas dentro dela algo se mexeu. Um pedaço da raiva se partiu, dando lugar à confusão. Ela levantou o olhar e pela janela do quarto viu Leandro parado na calçada do outro lado da rua, olhando para cima. Vestia o mesmo terno escuro. Não sorriu, não acenou. Apenas a observava em silêncio antes de virar as costas e entrar no carro. O coração de Gabriela se apertou. Ele não vai parar, murmurou. Não sabia se isso era uma ameaça ou uma promessa. Apenas sabia que, de algum modo, as vidas deles estavam agora presas por algo que nenhum contrato poderia apagar. O encontro. O som da chuva voltava a cair sobre Lisboa quando Gabriela desceu do ônibus apressada, segurando a bolsa contra o peito. Já fazia uma semana desde o dia da cirurgia e o irmão se recuperava bem. Tentava seguir a vida, mas a lembrança daquela noite insistia em persegui-la. No café onde trabalhava, todos já sabiam que ela havia se demitido. Andava pelas ruas tentando encontrar outro emprego, mas nada. As contas se acumulavam. O aluguel vencia em 2 dias e o dinheiro que restava da proposta estava quase no fim. Cada nota parecia pesar o triplo. Quando o celular vibrou, ela não esperava aquele nome. Leandro Faria. O coração acelerou. Pensou em ignorar, mas o dedo, quase por reflexo, deslizou sobre a tela. "O que você quer?" perguntou firme. "Conversar." "Sobre o quê?" "Sobre o que vem depois." Ela deu uma risada curta. "Depois?" "Já acabou, Leandro. Você pagou?" Eu aceitei. Fim. Do outro lado, ele permaneceu em silêncio.
A chuva batia nas janelas de seu escritório no topo de um prédio moderno. Eu quero te ver, disse por fim. Para quê? Tomar um café. Só isso. Gabriela hesitou. Nunca mais queria vê-lo, mas uma curiosidade amarga cresceu dentro dela. Parte de si queria entender quem era aquele homem por trás das palavras calculadas. Um café, respondeu, fria. Nada mais. À tarde, o céu estava cinzento quando ela chegou ao pequeno restaurante perto do Tejo. Era um lugar discreto, com cheiro de madeira e vinho. Leandro já estava lá, sentado à mesa, olhando o celular. Quando a viu, levantou-se. Pensei que não viria. Eu quase não vim. Ela se sentou diante dele. Diga logo o que quer. Queria te agradecer por ter salvo o seu irmão. Com o seu dinheiro, não com a sua compaixão. Ele a fitou em silêncio, respirando fundo. Você me odeia, não é? Eu desprezo o tipo de homem que acredita que tudo tem preço. Leandro encostou as mãos na mesa, calmo. E você aceitou o acordo mesmo assim. Ela abaixou o olhar envergonhada, mas respondeu. Por amor. Só que você não entende o que isso significa. Ele inclinou-se um pouco. Então me ensine. A frase pairou no ar. Gabriela sentiu o estômago revirar. Você acha que o mundo é uma negociação. É por isso que está sempre sozinho. E você tem medo de quem pode olhar além da máscara que usa. Ela respirou fundo, tentando conter a raiva. O garçom deixou os cafés sobre a mesa e o silêncio entre os dois ficou espesso. Eu não devia ter vindo, disse ela por fim, levantando-se. Mas antes que pudesse dar o segundo passo, Leandro segurou seu pulso, sem força, apenas o bastante para fazê-la parar. Eu não quero te ferir, só quero entender por que ainda penso em você. O toque o surpreendeu tanto quanto a ela. Por um instante, os olhos deles se encontraram e o mundo pareceu se aquietar. Gabriela puxou a mão, o coração acelerado. Esqueça o que aconteceu. Foi um erro. Para você, talvez. Para mim, não foi. Ela recuou um passo. Você está confuso, Leandro. Foi só uma transação. É o que tenta repetir para se convencer? O tom dele foi calmo, porém certeiro. Gabriela perdeu o ar. Quis responder, mas nada saiu. Então virou-se e saiu do restaurante antes que suas lágrimas fossem vistas. Do lado de fora, o vento batia forte. Caminhou sem direção, as mãos tremendo. As palavras dele ainda ecoavam. É o que tenta repetir para se convencer? Ela odiava que soassem verdadeiras. Subiu por uma rua estreita e parou diante de um miradouro. O rio brilhava, refletindo o cinza do céu. Chorou em silêncio, sem drama. Apenas um desabafo contido. Não percebeu que a poucos metros um carro preto estacionava. Leandro observava de dentro, sem coragem de se aproximar. Vê-la chorar o atingia de um modo que não entendia. Pegou o celular, escreveu uma mensagem e apagou antes de enviar. Voltou ao escritório, atirou o telefone sobre a mesa e mergulhou em relatórios, tentando enterrar o que sentia. Mas cada linha, cada número parecia o lembrar do som da voz dela. Naquela noite, Gabriela voltou ao hospital para ver o irmão. Está tudo bem? Perguntou ela, ajeitando o lençol. Estou ótimo. Ele respondeu sorrindo. Você está diferente, sabia? Diferente como? Mais triste. Ela tentou sorrir. Só cansada. Esse homem ainda está te incomodando? Gabriela se alarmou. Que homem? Aquele que mandou flores. Ele veio de novo hoje. O quê? Disse que ia doar uma quantia para o hospital. Gabriela gelou. Ele não tem esse direito. Levantou-se de repente, indo até o corredor. O médico confirmou a notícia. Sim, o Sr. Faria esteve aqui há pouco. Ofereceu ajuda ao setor pediátrico. Ela agradeceu fria e correu para fora do hospital. Queria gritar com ele, mas sabia que isso seria dar-lhe poder demais. Ainda assim, algo dentro dela queimava.
Raiva misturada com um estranho desejo de ser compreendida. 2 dias se passaram, até que o telefone tocou de novo. "Pode vir ao meu escritório amanhã?" perguntou Leandro. "Não. Você precisa ouvir o que tenho a dizer." "Já ouvi o suficiente. É sobre o seu irmão." O coração de Gabriela travou. "O que tem ele?" "Apenas venha." A ligação caiu. Ela ficou parada em pé, o celular nas mãos. Parte dela queria ignorar, mas outra parte, a mesma que nunca conseguiu apagar aquela noite, sabia que iria. E pela primeira vez, percebeu que o contrato que assinara não terminava com dinheiro. Tinha se transformado em um elo invisível entre eles, um que nem ela sabia como romper. Uma noite queimou o mundo. O elevador subiu lentamente e cada número ascendendo parecia um aviso de que não havia volta. Gabriela respirava fundo, o olhar fixo no reflexo metálico da porta. Tentava não pensar em nada, mas o coração batia tão alto que podia jurar que o som preenchia o espaço. Ao chegar ao último andar, as portas se abriram para um corredor de mármore. 2 secretárias a observaram, surpresas por vê-la ali. Uma delas apontou discretamente. "O senhor Faria está esperando?" Gabriela atravessou o corredor. O som de seus saltos soava indeciso, uma mistura de medo e orgulho. Empurrou a porta do escritório. Leandro estava de pé junto à janela, olhando Lisboa iluminada pelo entardecer, o terno escuro, a postura firme. "Pensei que não viria", disse ele, sem virar o rosto. "Pensei o mesmo", respondeu ela. Ele finalmente se virou. "Preciso te dizer algo." Gabriela cruzou os braços. "Estou ouvindo." Leandro hesitou, como se pesasse cada palavra. "Falei com o médico do seu irmão. Há complicações que o hospital não informou." Ela empalideceu. "O quê?" "Ele está bem, mas vai precisar de acompanhamento caro. E eu posso resolver isso." "Não quero favores", cortou ela. "Não é um favor." "É uma proposta." Gabriela deu uma risada amarga. "Outra proposta? Já não bastou a primeira?" "Aquilo foi errado", admitiu ele. "Mas não consigo parar de pensar em você." Ela recuou um passo. "Leandro." "Deixe-me terminar", interrompeu. "Desde aquela noite algo mudou. Eu tentei continuar a vida, mas não consigo." Gabriela o observava com mistura de raiva e curiosidade. Ele parecia sincero, vulnerável até, e isso a desarmava mais do que qualquer charme. "Quer que eu acredite nisso? Depois do que fez?" "Quero que me ouça. Apenas isso." Ela respirou fundo e se sentou. "Ouço, mas depois disso acabou." Leandro se aproximou devagar, apoiando as mãos na mesa. "Eu sei que fui arrogante. Pensei que podia comprar qualquer coisa, mas você me fez lembrar que nem tudo tem preço." Gabriela desviou o olhar. "Bonito discurso. Vai me comover?" Ele suspirou. "Não. Só quero conhecer a mulher por trás da raiva. Aquela que chorou no hospital e mesmo assim mentiu, dizendo que estava bem." Ela engoliu em seco. "Você não sabe nada sobre mim." "Quero saber." O silêncio ocupou o espaço. Lá fora, a chuva suave começava de novo. Gabriela levantou-se e foi até a janela. "Não entendo você, Leandro. Não sei se sente culpa ou se apenas gosta de testes." Ele ficou atrás dela, próximo o bastante para que ela sentisse o calor do seu corpo. Talvez um pouco dos dois. Ela virou o rosto lentamente e por um instante os olhos se encontraram. Havia tensão, mas também algo mais suave, uma vulnerabilidade que nenhum dos dois queria admitir. "Por que me chamou aqui de verdade?" sussurrou. "Porque quero recomeçar." Ela soltou um riso fraco. "Recomeçar não apaga o passado, mas pode curá-lo." Gabriela o encarou. "E se eu disser não? Ainda assim cuidarei do seu irmão." Essa sinceridade desarmou o que restava de resistência. Ela respirou fundo e desviou o olhar. "Não quero depender de você." "Não é dependência", disse ele baixo. "É escolha." Quando ele deu um passo à frente, Gabriela não recuou.
Ficaram frente a frente, o coração dela disparado, o perfume dele impregnando o ar. Por um momento, esqueceu-se do orgulho, da dor, de tudo. Leandro tocou o rosto dela hesitante. Se eu te beijar agora, você vai me odiar ainda mais? Talvez, respondeu ela, com a voz trêmula, mas não se afastou. O beijo veio devagar, como se o tempo tivesse medo de seguir. Foi breve, contido, carregado de algo que ambos tentavam negar. Quando ele se afastou, ela ainda tinha os olhos fechados. Isso foi um erro, murmurou. Às vezes os erros são o que a vida tem de mais verdadeiro, respondeu ele. Gabriela respirou fundo. Se continuar, vou acabar acreditando em você. Leandro sorriu, um sorriso leve, cansado. Então não ouse. Ela tentou manter a firmeza, mas o olhar dele a puxava, como se todo o controle se partisse. Se aproximaram novamente e o segundo beijo foi diferente, intenso, desesperado, o tipo de beijo que apaga fronteiras. As mãos dele deslizaram por seus braços e ela o empurrou contra a mesa, entre a raiva e o desejo. Ele retribuiu o gesto, segurando sua cintura, e o mundo pareceu ruir ao redor. Quando se afastaram, ofegantes, Gabriela levou as mãos ao rosto. Isso não devia ter acontecido. Mas aconteceu. Ela virou-se, tentando conter o turbilhão. Eu devia ir embora. Se for agora, nunca mais volto a te procurar. A frase a fez parar na porta. Ficou ali, imóvel, por longos segundos. A chuva caía do lado de fora, pingando no vidro como batimentos ritmados. Você não entende, Leandro. O que sinto é confusão. Então deixa eu te ajudar a entender. Ela deu um passo para fora. Eu não posso. Leandro ficou ali, em silêncio, observando enquanto ela desaparecia no corredor. Sentiu um nó apertar-lhe a garganta, como se tivesse perdido algo que nem chegou a ter. Gabriela, dentro do elevador, encostou-se na parede metálica e chorou. Não era raiva, nem culpa. Era algo novo, perigoso e real. Sabia que, se voltasse, não haveria mais retorno. Ainda assim, uma parte dela queria voltar. O silêncio de 3 dias. O telefone tocava sem parar sobre a mesa de Leandro, mas ele não atendia. Cada vibração o lembrava de que Gabriela não havia respondido à última mensagem que enviara. Só quero conversar. Essas 3 palavras tinham ficado sem resposta por 3 dias inteiros, 3 dias de silêncio. Do lado de fora, Lisboa seguia seu ritmo impaciente. Dentro do escritório, o ar parecia imóvel. Leandro olhou o relógio e largou a caneta. Tentou se concentrar nos relatórios, nas reuniões, nas cifras, mas o rosto dela aparecia entre os números. O orgulho não deixava que ligasse de novo, mas o coração o desafiava a cada hora. Enquanto isso, Gabriela caminhava pelo corredor do hospital, o jaleco amassado, o olhar cansado. Havia conseguido um trabalho temporário de recepcionista para pagar as contas. Sempre que via o irmão sorrindo no quarto, lembrava-se de que aquela paz tinha um preço que ninguém precisava saber. Ainda assim, a culpa a devorava lenta. Durante 3 dias evitou pensar nele, evitou até pronunciar o nome. Mas à noite, quando o barulho da cidade diminuía, o pensamento insistia em voltar. Relembrava o toque, o beijo, o que sentiu quando os olhos dele encontraram os dela. O que mais a assustava era admitir que parte de si sentia falta. Na manhã do 4º dia, enquanto tomava café no refeitório do hospital, ouviu vozes agitadas perto da recepção. 2 enfermeiras cochichavam. Dizem que o novo dono do hospital é o empresário Faria. O mesmo das revistas? O próprio. Comprou parte das ações esta semana. A xícara quase caiu das mãos de Gabriela. Como é? Sim, menina. O homem é poderoso. Vai reformar tudo aqui. O coração dela disparou. Levantou-se sem terminar o café e foi direto à administração. Um grupo de diretores caminhava pelo corredor. E entre eles estava ele, Leandro, com o mesmo terno escuro e expressão serena. Quando a viu,
Parou de andar. Gabriela. Ela ficou imóvel. O que está fazendo aqui? Acho que agora trabalhamos no mesmo prédio. Ela riu incrédula. Comprou o hospital? Por quê? Porque você trabalha aqui. Os diretores olharam sem entender. Gabriela o puxou pelo braço e o levou para uma sala vazia. A porta se fechou com força. Ficou louco? Está me perseguindo? Estou tentando ajudar, respondeu ele firme. Seu irmão ainda precisa de tratamento. Isso não te dá o direito de comprar o lugar onde eu trabalho. Leandro respirou fundo. Eu não fiz isso por poder, fiz porque me importo. Isso não é se importar, é controle. O silêncio ficou denso. Ela estava tão perto que sentia o perfume dele. Por um instante, ficaram olhando um para o outro, como se ambos buscassem entender o que restava do que sentiam. Você não entende, Gabriela. Ele abaixou o tom. Eu passo o dia pensando se está bem, se está comendo, se dorme. Nunca senti isso por ninguém. Ela afastou-se. Pare. Isso não é amor. É culpa. Pode chamar como quiser, mas é real. Gabriela virou rosto. As palavras o cortaram, mas ele não recuou. Eu tentei te esquecer nesses 3 dias e descobri que não consigo, confessou. O olhar dela se suavizou por apenas um instante antes de endurecer de novo. E eu descobri que consigo. A mentira saiu firme, mesmo machucando. Ela abriu a porta e saiu apressada. Leandro ficou parado, respirando fundo. O orgulho o impedia de ir atrás. Naquela noite, Gabriela voltou para casa e encontrou o irmão vendo televisão, com o rosto mais vivo que nunca. Ele mostrou um desenho infantil na tela. Olha, Gabi, já consigo rir sem sentir dor. Ela sorriu, sentando-se ao lado dele. Estou tão feliz por você. Você vai trabalhar amanhã? Vou. E o homem das flores? Gabriela suspirou. Não quero falar sobre ele. Mas ele é seu amigo, não é? Não, Tiago. Ele é só um erro que eu estou tentando esquecer. Ele assentiu distraído. Quando dormiu, Gabriela ficou observando o rosto dele por longos minutos. Sentia o coração apertado de saudade. Não só do irmão saudável, mas também da mulher que era antes de tudo começar. Pegou o celular. Nenhuma mensagem nova. Quis escrever, mas apagou antes de enviar. No dia seguinte, no hospital, a rotina seguia até que uma enfermeira lhe entregou um envelope. Foi deixado para si na recepção. Gabriela abriu. Dentro, havia apenas uma pequena folha com 3 palavras escritas à mão. Ainda acredito em nós. Ela amassou o papel e jogou fora, mas o coração já havia absorvido cada letra. Ao sair do turno, o vento fresco tocou seu rosto. Parou na calçada, tentando decidir se voltava para casa ou caminhava um pouco. O farol vermelhou e um carro preto parou diante dela. O motorista abaixou o vidro. Senhora Gabriela, o senhor Faria pediu que a levasse. Diga a ele que não, respondeu. O homem insistiu. Ele não está bem. Gabriela hesitou. O que quer dizer com isso? Está no hospital particular. Teve uma crise de ansiedade na manhã de hoje. Ela sentiu o chão balançar. O quê? Sem pensar, entrou no carro. Durante o trajeto, o coração batia acelerado. Tentava se convencer de que o fazia por gratidão, por educação, qualquer coisa, menos por amor. Quando chegou, subiu ao quarto indicado. Leandro estava deitado, com soro no braço, pálido. Ao vê-la, esboçou um sorriso fraco. Eu sabia que viria. Gabriela segurou o lençol. Por que faz isso consigo mesmo? Porque te perdi e não sei lidar com isso. Pare, Leandro. Não fale assim. Eu só queria te ver mais uma vez. Ela percebeu lágrimas discretas nos olhos dele. E naquele instante todo o ódio ruiu. Descansa, murmurou, sentando-se ao lado. Eu fico aqui. Leandro fechou os olhos, aliviado. Gabriela o observou por longos minutos, tocando de leve sua mão. Pensou em todas as vezes que jurou não voltar. E ali, no silêncio daquele quarto, soube que estava presa ao mesmo sentimento que tanto tentou negar.
O jogo começa. O sol já nascia quando Gabriela saiu do hospital, com o coração ainda batendo no ritmo do que acabara de sentir. Ver Leandro fragilizado a abalara mais do que imaginava. A lembrança do toque da mão dele, fria, mas confiante, a acompanhou até o caminho de casa. Por mais que tentasse se convencer do contrário, algo dentro dela começava a mudar. Nos dias que se seguiram, Leandro se recuperou rápido. Por decisão própria, voltou ao trabalho antes do recomendado. Quando apareceu no hospital, causou burburinho. O boato era de que voltara apenas para supervisionar de perto os novos projetos, mas todos sabiam que o verdadeiro motivo estava no andar das recepcionistas. Gabriela fingia não notar. Vestia o uniforme branco, cumpria o expediente e evitava cruzar o olhar com ele nos corredores, mas cada vez que sentia sua presença, o corpo reagia, um arrepio leve, involuntário, difícil de disfarçar. Na tarde de sexta-feira, o diretor-geral anunciou uma reunião urgente. Teremos uma nova parceria com a Fundação Faria. Precisamos de alguém para coordenar a comunicação entre os setores. O olhar de Leandro percorreu a sala lentamente até parar nela. Sugiro a senhora Gabriela Souza para o cargo. Os murmúrios começaram imediatamente. Gabriela arqueou as sobrancelhas, incrédula. Eu? Sim. Ninguém melhor para representar o que este hospital significa, disse ele, mantendo a voz serena. O diretor hesitou por breves instantes e assentiu. Feito. Gabriela, a partir de segunda-feira, estará trabalhando diretamente com o Sr. Faria. O coração dela gelou. Na segunda-feira, o primeiro dia da nova função começou tenso. O escritório de Leandro ficava em um andar exclusivo, cercado de janelas que ofereciam vista panorâmica da cidade. Gabriela tentou manter-se profissional, vestindo-se do modo mais discreto possível, cabelo preso e tom de voz controlado. Quando entrou, Leandro levantou os olhos do computador. Está pontual. Gosto disso. Estou aqui para trabalhar, não para agradar. Ele sorriu de leve. Isso é o que mais me agrada. Forçou-se a ignorar o comentário. Quais são as instruções? Quero que revise as propostas de campanha da Fundação e selecione as mais humanas, sem palavras bonitas, sem números. Quero emoção. Gabriela o olhou surpresa. Emoção? Achei que quisesse lucros. Descobri que nem tudo é ganho. Ela se sentou em silêncio. No fundo, ficou impressionada com como ele parecia tentar, de forma sincera, mudar. Ainda assim, parte dela acreditava que aquele homem jogava sujo, e ela não permitiria cair de novo. Durante a manhã inteira, trabalharam lado a lado, trocando olhares rápidos e palavras medidas. Cada gesto, cada aproximação era um jogo de resistência e desejo. Quando ele se inclinava para olhar algum documento, o perfume dele a envolvia. Ela desviava, mas o corpo reagia. Ao meio-dia, Leandro sugeriu pausa. Vamos almoçar. Prefiro comer aqui mesmo. Acha que vou morder? Provocou ele. Já fez pior. O sorriso dele sumiu. Justo, mas ainda quero tentar fazer diferente. Ela o observou por um instante e, contra o bom senso, aceitou. O restaurante era elegante, à beira do rio. A conversa começou leve, sobre o hospital, o irmão dela, a rotina. Aos poucos, o clima mudou. Ainda não confia em mim, disse ele. Pode me culpar? Não, mas quero merecer essa confiança, mesmo que leve tempo. Isso não é algo que se conquista com contratos. E eu já aprendi isso, respondeu sincero. Sabe o que mais percebi? Toda vez que tento me afastar, acabo voltando para o mesmo lugar. Você. Gabriela o encarou confusa. O garçom trouxe o vinho, interrompendo o momento. Ela desviou, tomando um gole rápido. Quando olhou novamente, ele ainda a observava. Fica difícil trabalhar assim, disse ela, tentando mudar de assunto. É um desafio interessante. Esse é o problema. Para você, tudo é desafio. Só quando vale a pena lutar. A tensão no ar era palpável. Cada palavra deles parecia um passo em direção a algo perigoso. Quando voltaram ao escritório, o ambiente já não era o mesmo. As conversas triviais desapareceram.
Ele passava perto demais. Ela se afastava. Ele recuava. Era um jogo de força silenciosa. No fim do dia, Gabriela recolhia os papéis quando escapou uma ficha do relatório e caiu ao chão. Leandro se abaixou ao mesmo tempo que ela. As mãos se tocaram. O toque bastou para que o corpo reagisse. Ela se endireitou, nervosa. Boa noite, Sr. Faria. Boa noite, Gabriela, respondeu ele devagar. E lembre-se, amanhã o dia começa cedo. Ela assentiu, mas ao entrar no elevador, sentiu o coração disparar. No quarto, mais tarde, olhou o teto por longos minutos. O orgulho dizia para resistir, mas o desejo sussurrava o contrário. No mesmo instante, Leandro estava em casa, sentado à mesa do escritório. Sobre ela, um copo de uísque e a foto dela em um folder da fundação. Lembrou do toque das mãos, da forma como ela o enfrentava. Sabia que, com cada aproximação, a distância entre eles diminuía e que uma simples faísca poderia incendiar tudo de novo. Ele pegou o celular, escreveu: Bom trabalho hoje. Tenho orgulho de você. Apagou. Escreveu outra vez: Dormi pensando em você. Apagou de novo. Então apenas digitou: Até amanhã. Enviou. No apartamento modesto, o celular de Gabriela vibrou. Ela olhou a tela, hesitou e respondeu: Até amanhã. Sorriso leve escapou dos dois, em locais diferentes, na mesma noite. Eles sabiam que o jogo não tinha fim, só estava começando. O segredo. Amanhã começou com o som do teclado, luz do sol atravessando o vidro e o perfume de café pairando no ar. Gabriela sentou-se à frente de Leandro, mantendo a distância segura de uma mesa larga. Tentava agir como se nada tivesse mudado, mas os olhos dele insistiam em buscá-la a cada minuto. O hospital estava silencioso, exceto pelos passos apressados dos funcionários. Leandro revisava relatórios, porém, o olhar vagava, observava os gestos pequenos de Gabriela, o modo como prendia o cabelo, a expressão concentrada, o jeito de morder o lábio quando pensava. Ele conhecia todos os números, mas não sabia lidar com aquele tipo de equação, um sentimento que crescia sem lógica. Gabriela, por outro lado, tentava se convencer de que era apenas trabalho. Evitava contato visual, usava frases curtas e frias. Ainda assim, havia momentos em que a tensão se tornava palpável. Bastava que ele se inclinasse para comentar algo e o ar entre os dois mudava. No meio da tarde, Leandro recebeu uma visita. O assessor entrou, deixando sobre a mesa um envelope lacrado. Investigamos o que o senhor pediu sobre o passado da senhora Souza. Gabriela se levantou imediatamente. O quê? Leandro tentou disfarçar. Nada importante, pode deixar o envelope, por favor. O que significa isso? Perguntou ela, cruzando os braços. É apenas um protocolo da empresa. Protocolo? Você está me investigando? O silêncio dele bastou como resposta. Gabriela pegou a bolsa, visivelmente abalada. Eu devia ter imaginado. Você nunca mudou. Para você, ninguém é confiável. Espere, Gabriela, tentou ele, levantando-se. Eu só queria entender o que te fez passar por tudo aquilo sozinha. Queria saber o que aconteceu antes de nos conhecermos. Você podia ter me perguntado. Ela saiu sem olhar para trás, o som do salto ecoando pelo corredor. Leandro ficou sozinho, o envelope sobre a mesa. Hesitou por longos segundos antes de abri-lo. As primeiras linhas o atingiram como um soco. Dívidas deixadas pelo pai, mãe falecida há 3 anos, responsável pelo irmão menor. Pagamentos em atraso. Havia também uma foto de arquivo. Gabriela com o irmão ainda criança, diante de uma casa simples. Ele passou os dedos sobre a imagem, sentindo um aperto no peito. O que eu fiz? Murmurou. Do outro lado da cidade, Gabriela caminhava pelas ruas estreitas, tentando conter as lágrimas. O vento frio batia no rosto, misturando raiva e vergonha. Como ousava revirar o passado dela? Como se o amor dele pudesse justificar uma invasão assim? Entrou numa pequena praça e sentou num banco de pedra.
Pegou o celular e escreveu uma mensagem, mas apagou. Porque ainda queria falar com ele. Parte dela odiava, mas outra parte queria ouvir uma explicação. Quando chegou em casa, encontrou o irmão, Tiago, empolgado na sala. Gabi, o hospital recebeu um investimento enorme. Disseram que o diretor foi você que influenciou. Ela forçou um sorriso. É, talvez um pouco. Você devia agradecer ao tal empresário. Gabriela respirou fundo. Acho que não. Mas à noite, enquanto o irmão dormia, olhou para o teto escuro e imaginou o rosto de Leandro. A raiva não apagava o que já existia. No dia seguinte, o clima no hospital era tenso. Gabriela chegou cedo e descobriu que a imprensa estava lá. Câmeras, microfones, curiosos. Uma repórter falava animada. O empresário Leandro Faria anunciou a criação de um fundo de apoio a pacientes carentes. Gabriela ficou parada, confusa. O nome do programa estava num painel atrás dele. Projeto Gabriela. Ela sentiu as pernas fraquejarem. O olhar dele a encontrou entre a multidão e por um instante o tempo pareceu parar. Quando tudo terminou, Gabriela foi até ele, furiosa. Isso é ridículo. É um gesto sincero. Não me coloque em seus holofotes, Leandro. Eu sou uma pessoa, não um símbolo. Eu só quis mostrar que te admiro. A admiração não conserta o que você fez. Então o que conserta? Perguntou, desesperado. Ela encarou o chão. Talvez nada. Ele a observou enquanto ela se afastava, e pela primeira vez, Leandro sentiu o medo verdadeiro de perdê-la para sempre. Naquela noite, o escritório estava vazio. Ele abriu novamente o envelope e leu cada linha com calma, entendendo a dimensão da dor que ela havia carregado. Decidiu guardar tudo e nunca mais usá-lo contra ela. Ao sair, viu que a luz do setor de comunicação ainda estava acesa. Encontrou Gabriela sozinha, revisando relatórios. Pensei que já tivesse ido, disse ele, com a voz baixa. Prefiro terminar hoje. Amanhã não volto. Ele se aproximou, devagar. Gabriela me ouve. Eu errei. Eu quis cuidar e acabei ferindo. Ela parou de digitar, mas não o olhou. Você não entende o que significa crescer com medo. Ter que confiar apenas em si mesma. Quando alguém como você tenta entrar, tudo parece ameaça. Ele se aproximou mais, com delicadeza. Não quero ser seu inimigo. Então me deixe em paz. Mas quando tentou sair, ele tocou sua mão. Só me diga uma coisa. Você sentiu alguma coisa por mim? Nem que tenha sido um segundo. Ela hesitou. Sentir não significa perdoar. Eu sei, mas me dê tempo para merecer. Gabriela soltou a mão e dessa vez não olhou para trás. Ele ficou parado, ouvindo o som dos passos se perderem. O jogo que começara como um desafio agora era uma guerra silenciosa entre orgulho e desejo, e ambos sabiam que, por mais que tentassem se afastar, o segredo que os unia era mais forte que qualquer razão. Ruínas e perdão. A notícia caiu feito tempestade. Pela manhã, o nome Projeto Gabriela estampava todas as manchetes. Sites, jornais e programas de TV mostravam a foto dela ao lado de Leandro, colhida sem aviso, tirada durante a coletiva. Gabriela acordou com o telefone vibrando, amigos ligando, vizinhos comentando. Quando abriu as redes, o sangue gelou. Centenas de comentários julgando, distorcendo tudo. Ela dormiu com o patrão para subir. Mais uma interesseira com sorte. Projeto Gabriela, projeto amante. As palavras feriam como lâminas. Correu até o banheiro, trancou-se, encostou-se na parede fria. Tentou respirar, mas o coração parecia preso na garganta. Chorou silenciosamente. O irmão bateu na porta. Gabi? O que foi? Nada, Tiago. Vai tomar café. Mas a voz dela denunciava o oposto. Ligou o celular novamente e viu o nome que mais temia. Leandro Faria. Ignorou a ligação. Ele insistiu. Após a terceira tentativa, atendeu. Você viu o que fizeram? Perguntou ele tenso.
Claro que vi, gritou. Usaram meu nome, minha imagem. Agora acham que nós... A voz falhou. Eu posso explicar isso à imprensa. Não, Leandro. Você vai ficar longe. Tudo o que toca vira espetáculo. Não foi minha intenção. Mas foi sua ação, disparou ela, desligando. Atirou o telefone na cama, os olhos vermelhos. Horas depois, o hospital virou palco. Câmeras na portaria, microfones, curiosos. Gabriela chegou tentando esconder o rosto, mas ainda assim ouviu cochichos. A supervisora a chamou à sala. Infelizmente, Gabriela, a situação está fora de controle. A direção acredita que seria melhor você se afastar até tudo se acalmar. Está me demitindo? Pedindo um tempo. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Pegou suas coisas e saiu, desviando dos olhares curiosos. No portão, viu mais uma vez o carro preto de Leandro estacionado. Ele desceu e tentou se aproximar. Gabriela, por favor. Não, você já fez estrago o suficiente. Eu juro que nunca quis isso. E o que queria? Que eu dependesse de você para sempre, disse ela, contendo as lágrimas. Eu queria te proteger. Então devia ter me ouvido antes de expor minha vida. Ela atravessou a rua sem olhar para trás. Leandro ficou parado, observando-a desaparecer entre as pessoas. Durante dias, a humilhação tomou conta dela. Evitava sair, evitava até olhar para o espelho. Tiago tentava animá-la, mas ela respondia com silêncio. Às vezes se perguntava se o amor tinha sido real ou apenas mais um desequilíbrio entre poder e culpa. Na terceira noite, o telefone tocou novamente. Gabriela, sou o padre Miguel. Lembra de mim? Fiquei sabendo que voltou para a cidade. Ela sorriu tímida. Lembro sim, padre. Há uma reunião comunitária amanhã na igreja. Seria bom te ver. Por um instante hesitou. Talvez sair de casa fosse necessário. No dia seguinte, o sol parecia ter piedade. Gabriela atravessou a praça da antiga igreja onde crescera. As vozes conhecidas, o cheiro de incenso, tudo lhe trouxe paz. Depois da reunião, ficou sozinha no pátio. O padre se aproximou. O mundo sempre julga mais as mulheres fortes, minha filha, mas o tempo revela o que o escândalo esconde. Padre, às vezes sinto raiva do destino, de mim. Raiva é humana, perdão é escolha. Ela olhou o céu, buscando resposta. Foi quando ouviu o som de passos. Virou-se e viu Leandro parado próximo ao portão, tenso, hesitante. Vim porque não soube ficar longe. Achei que tivesse orgulho demais para isso. Perdi o direito de ter orgulho quando te perdi. Você não me perdeu. Nunca me teve. Ele se aproximou um pouco mais. Não vim para me justificar. Vim para pedir perdão. Gabriela sentiu o peito apertar. Perdão não muda o que aconteceu, mas talvez mude o que virá depois. Silêncio. O vento movia a saia leve dela. Os sinos da igreja tocaram ao longe. Eu te expus, confessou ele, mas não te usei. Tudo o que quis foi te mostrar o quanto sua força me inspira. Ela desviou os olhos, lutando com o orgulho. Você acha que palavras consertam tudo? Não. Acho que só o tempo e sinceridade consertam. E eu estou disposto a esperar o tempo que precisar. Os olhos dele, marejados, surpreenderam-na. Pela primeira vez, aquele homem parecia não ter armadura alguma. Ela respirou fundo. Eu não sei se ainda acredito em você. Então acredita em mim como acredita no irmão. Ele está de pé porque você teve coragem. Eu só quero ter a mesma por nós dois. As lágrimas vieram sem que ela controlasse. Ele deu um passo à frente, encurtando a distância. Me deixa provar que posso ser diferente, Gabriela. Ela hesitou, mas não recuou. Se eu aceitar isso, é do meu jeito. Sem cargos, sem contratos, sem promessas. Sem nada além de verdade. Exato.
O olhar de ambos sustentou o peso do momento. O passado ainda estava entre eles, mas agora parecia menos ameaçador, quase pequeno diante do que ainda podiam reconstruir. Gabriela estendeu a mão, gesto mínimo, mas suficiente. Ele segurou com cuidado, como quem teme quebrar algo delicado. Eu não sei onde isso vai dar, Leandro. Desta vez não quero controlar o destino, só quero caminhar ao teu lado. Um pequeno sorriso surgiu entre lágrimas. Vamos ver se o mundo permite. O mundo pode tentar impedir, mas não manda em nós. Quando se afastaram da igreja, lado a lado, o sol descia devagar, banhando as paredes antigas de dourado. Era o mesmo cenário onde tudo um dia desabou, agora testemunho de um recomeço tímido, incerto, mas vivo. Quando o orgulho cede, os dias seguintes foram estranhamente calmos. Gabriela e Leandro estabeleceram uma trégua silenciosa. Encontravam-se todas as manhãs no hospital, agora em alas diferentes, trocando cumprimentos formais, como se o peso do passado tivesse sido coberto por um pano fino de educação. Mas por trás de cada bom dia havia um universo inteiro de sentimentos contidos. Leandro tentava se manter afastado, respeitando o espaço que ela tanto pedira. Observava-a de longe, cuidando dos novos projetos e evitando qualquer exposição pública. A imprensa, aos poucos, se cansava do escândalo. As notícias diminuíam. O mundo começava a esquecer o que para eles jamais seria esquecido. Gabriela, por sua vez, concentrava-se no trabalho e no irmão, agora recuperado. Tiago já frequentava a fisioterapia e voltava a andar curtas distâncias sem ajuda. Cada passo dele era um símbolo silencioso de vitória e, de algum modo, um lembrete de que tudo, mesmo o caos, podia dar frutos inesperados. Ainda assim, à noite, sozinha, Gabriela pensava em Leandro, pensava em sua voz, nas palavras ditas na igreja, no olhar arrependido. Havia algo de novo nele, menos arrogância, mais humanidade, mas também havia medo. Certa manhã, recebeu um envelope com o selo do hospital. Dentro havia documentos bancários e uma carta de punho dele. Devolvi cada centavo do contrato. O dinheiro agora pertence à fundação. Nada do que ficou entre nós deve ter preço. As mãos de Gabriela tremeram. Leu e releu as linhas curtas, simples, mas cheias de significado. Ele realmente estava desistindo do poder que sempre teve. Por um instante sentiu gratidão. E contra o próprio orgulho, desejou vê-lo. No fim da semana, ao pôr do sol, ela decidiu procurá-lo. Subiu ao último andar do hospital, onde o observava às vezes pelas janelas de vidro. O escritório estava quase vazio. Leandro se encontrava debruçado sobre pilhas de relatórios, a gravata afrouxada, o olhar cansado. "Posso entrar?" perguntou ela na porta. Ele levantou o rosto e a expressão se transformou. "Claro. Entra." Ela caminhou até a mesa, segurando o envelope nas mãos. "Recebi isso. Imaginei que não gostasse. Gostei mais do que pensei." Ela hesitou. "Você devolveu tudo. Por quê?" "Porque aquilo me lembrava o pior de mim. E eu quero que se lembre do que tentei ser depois." Gabriela abaixou o olhar, tocando o envelope. "Você podia ter simplesmente esquecido. Não posso esquecer o que te causou dor." O silêncio se estendeu por longos segundos. Lá fora, o sol aos poucos desaparecia, tingindo o céu de laranja e dourado. "Sabe, Leandro, eu lutei tanto para te odiar", confessou ela. "Era mais fácil viver assim." Ele ergueu-se devagar. "E conseguiu?" Gabriela respirou fundo. "Nem um pouco." A resposta o desarmou. Ele contornou a mesa, aproximando-se aos poucos. "Se eu dissesse que ainda sonho com você, acreditaria?" "Hoje, talvez." Os olhos dele brilhavam com sinceridade rara. "Não quero recomeçar com promessas. Quero começar certo, como deveríamos ter feito da primeira vez." Ela deu um passo para trás, confusa. "Eu tenho medo, Leandro." "Medo do quê?" "De acreditar e me perder." Ele sorriu, suave. "Então se perca comigo e se encontre depois."
A frase era simples, mas ecoou como algo que ela esperava ouvir há muito tempo. Ele estendeu a mão sem forçar. Durante segundos, ela apenas o olhou, até que lentamente pousou a própria mão sobre a dele. O toque foi leve, mas intenso, um misto de calma e vertigem. Ele se aproximou mais, o rosto a poucos centímetros. Não vou te tocar até que me peça. Gabriela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, sussurrou: Então toca! O beijo veio calmo, diferente de todos os outros. Não havia culpa, nem raiva. Apenas dois mundos tentando se encaixar depois da guerra. Quando se afastaram, ela sorriu de leve. Finalmente aprendeu a calma, Sr. Faria. Graças a você, Sra. Souza. Ela deu uma risada curta. Não sei se consigo te chamar assim, sem lembrar do passado. Nem eu. Talvez seja bom. O riso dos dois preencheu o espaço. Pela primeira vez, o ar entre eles não pesava. Mais tarde, naquela noite, caminharam juntos pela calçada em frente ao hospital. Lisboa estava silenciosa, iluminada por postes antigos. O vento frio trouxe lembranças e esperança. Vai voltar a trabalhar na fundação? Perguntou ele, olhando o rio ao longe. Talvez. Quero que o projeto continue, mas do meu jeito. Era exatamente o que eu queria te propor. Sério? Quero que dirija tudo, sem interferência. Quero que esse lugar leve o seu tipo de verdade, não o meu. Ela o olhou, surpresa. E você confia tanto assim em mim? Aprendi que confiar é amar sem exigir retorno. Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos, emocionada. Você mudou. Não. Só aprendi a desistir da necessidade de vencer. Ela o abraçou, longo, sincero, sem medo. O coração dele bateu contra o peito dela, firme, calmo. Enquanto se afastavam, o sino de uma igreja próxima tocou às 9. Parecia o som de um fim e também de um começo. Leandro levou a mão ao rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. Promete uma coisa? O quê? Que se algum dia tudo desabar de novo, a gente tenta consertar antes de fugir. Gabriela sorriu, os olhos marejados. Prometo. Eles caminharam juntos até o carro, mas antes de entrar, ela o segurou pelo braço. Leandro? Sim, eu te amo. E isso me assusta. Ele sorriu. Simples. Então estamos empatados. E pela primeira vez o amor entre eles não parecia uma ferida, mas algo possível. Um contrato chamado amor. O sol da manhã entrava pelas janelas da clínica nova, iluminando as paredes brancas e o letreiro recém-instalado. Fundação Tiago Souza, por uma segunda chance. Gabriela observava o movimento de pacientes e voluntários com um leve sorriso. O lugar exalava esperança, exatamente como havia imaginado. Leandro estava ao seu lado, de camisa simples, as mangas dobradas, ajudando a carregar caixas de material. Ele parecia outro homem, o tipo que preferia estar no meio das pessoas, não atrás de uma mesa. Ver aquele contraste fazia Gabriela sentir uma mistura de orgulho e ternura. Ainda parece um sonho, disse ela, enquanto ajustava um quadro na parede. Não é sonho, é trabalho e amor, respondeu ele, devolvendo-lhe o sorriso. E o mérito é seu. Nosso, corrigiu. Você acreditou. Leandro aproximou-se devagar, segurando a ponta da moldura. Acreditei porque vi em você o que eu tinha perdido em mim. Ela riu. E o que era isso? A vontade de começar do zero sem medo de errar. Ambos ficaram alguns segundos em silêncio, observando a sala cheia de vida. Crianças brincavam, enfermeiros circulavam, médicos conversavam com famílias, e por um instante o passado inteiro pareceu distante. À tarde, a fundação foi inaugurada oficialmente. Discursos, aplausos e olhares felizes enchiam o salão. Gabriela foi chamada ao palco e, por um momento, a lembrança dos dias de humilhação voltou. As manchetes, os julgamentos, o medo de ser vista. Mas quando olhou para a plateia e encontrou os olhos de Leandro, o peso desapareceu.
Há 2 anos, começou ela, com voz calma, minha história se confundiu com o nome de alguém que o mundo julgava sem conhecer. Hoje, não quero falar de contratos, mas de escolhas, porque o amor verdadeiro é uma escolha diária, não um acordo, mas um recomeço. Aplausos soaram. Leandro manteve-se de pé, emocionado, com lágrimas discretas. Depois da cerimônia, ele a encontrou nos bastidores. Orgulho é pouco para o que eu sinto por você. Não faz drama, presidente, brincou ela, limpando os olhos. Não sou mais presidente de nada, só de você, se permitir. Leandro riu, sem disfarçar o rubor. Ele se aproximou. Sem contratos, sem promessas exageradas, só nós dois. E se o mundo tentar de novo se meter entre nós? A gente assina outro contrato, mas dessa vez o único termo válido é o amor. Ela o abraçou e por um instante o mundo realmente silenciou. Nos dias que seguiram, a rotina da fundação tornou-se o novo centro da vida deles. Leandro cuidava da gestão, Gabriela, da parte humana. Os dois discutiam, riam, tropeçavam em seus antigos hábitos, mas sempre encontravam caminho de volta. Certa noite, depois do expediente, ficaram sozinhos na enfermaria vazia. A chuva caía suave, batendo nas janelas. Gabriela estava sentada numa das camas, folheando papéis. Está tarde, disse ele, encostando na porta. Ainda tem muito a revisar. Ele se aproximou e sentou ao lado. Desde quando você consegue relaxar sem estar trabalhando? Desde que tenho alguém insistindo para eu descansar. Leandro segurou a mão dela. Sabe, às vezes me pergunto quando comecei a te amar. Provavelmente antes de perceber. Acho que foi quando você me enfrentou no café sem medo, ou quando você me irritou o suficiente para eu não conseguir te esquecer. Os dois riram. Leandro tirou do bolso uma pequena chave envolta em fita vermelha. Essa é da casa no litoral. Quero que venha comigo neste fim de semana. Casa no litoral? Está tentando me impressionar? Não. Estou tentando finalmente deixar você ver o que construí quando descobri que podia amar sem culpa. Gabriela pegou a chave e a observou pensativa. Se eu for, é como igual. Não quero ninguém salvando ninguém dessa vez. Nem eu. O silêncio que se seguiu foi confortável. Ele a puxou para perto e a beijou. Um beijo tranquilo, com gosto de paz. 2 meses depois, a pequena casa à beira-mar tornou-se refúgio. As janelas permaneciam abertas, deixando o som das ondas entrar. Leandro trabalhava no jardim e Gabriela o observava da varanda, com uma xícara nas mãos. Às vezes, pensava em como era improvável que tudo tivesse começado com uma proposta tão fria. Agora o contrato era outro, sem assinaturas, sem cifras, apenas o toque, a confiança e a coragem de ficar mesmo quando seria mais fácil fugir. Ela desceu até o quintal e o chamou. Leandro? Sim? Consegue parar um minuto de fingir que entende de jardinagem? Ele sorriu, limpando as mãos. Só se vier me ajudar. Gabriela se aproximou, parou à frente dele e o abraçou pela cintura. Às vezes, ainda me pergunto se mereço tudo isso. Merece o dobro, respondeu, encostando o queixo na testa dela. Você não foi meu erro. Foi o meu acerto mais inesperado. Ela o beijou novamente e olhou o horizonte. O sol se punha devagar, pintando o mar de tons dourados. Quem diria que o contrato mais caro da minha vida seria o único que não envolve dinheiro? Murmurou ela. E o único que nunca expira, completou ele. Ficaram ali, observando o mar, deixando o vento levar o resto do passado. Pela primeira vez, não havia medos, nem pressa, nem dívida entre eles. Apenas amor, o tipo simples e corajoso que sobrevive ao tempo. Quando a noite caiu, sentaram-se na areia. Leandro segurou a mão dela e disse: Agora tenho tudo o que preciso. Gabriela apoiou a cabeça no ombro dele. Eu também. O som das ondas parecia selar uma escrita invisível no ar. Um novo começo, um novo contrato, desta vez assinado pelo coração. Não se esqueça de avaliar esta história e se inscrever se quiser mais histórias de amor como esta.